nós vamos falar sobre a entrevista exclusiva que o diretor de relações governamentais da Indriver, ele deu para o Cláudio Sena, tá? Então eu quero já aqui dar créditos ao conteúdo que eu vou passar para vocês, que eu extraí do canal do Cláudio Sena, na entrevista exclusiva que ele teve com o Carlos, que é o diretor de relações governamentais da Indriver aqui no Brasil. E foi uma entrevista muito boa, que deu para entender algumas questões em relação à regulamentação, tá? Eu quero destacar alguns pontos que o Carlos trouxe em relação à regulamentação, a visão dele, como o governo está vendo as demais plataformas, as plataformas regionais, e eu até fiquei estarrecido e assustado no que o Carlos passou ali para o Cláudio Sena. Vamos lá. O primeiro ponto que eu anotei, que o diretor da Indriver passou, é que ele diz, em palavras dele, o governo não abriu as portas para nós, para a Indriver, para aplicativos menores. Então, o diretor da Indriver, ele mencionou que o governo federal, para negociação, para elaboração do projeto, não convocou as plataformas menores, plataformas regionais, que existem muitos aplicativos. Hoje não se resume só a Indriver, 99 e Uber. Tem aplicativos locais, regionais, tem aproximadamente de 600 a 700 plataformas funcionando no Brasil, tá? E para a mesa de negociação, só estava ali 99 e Uber. Eles fecharam as portas para Indriver e plataformas regionais. Que isso para nós é um absurdo e é uma bomba no meio dos aplicativos. Então, assistindo a entrevista exclusiva com o Cláudio Sena, cara, o diretor da Indriver estava mostrando a indignação dele em relação ao governo ter fechado as portas para a Indriver. E ele diz ainda assim, ó, o governo só olhou para um modelo de negócio. Palavras do diretor de relações governamentais da Indriver. O governo só olhou para um modelo de negócio como Uber e 99. E não abriu para ver outros modelos de negócio como Indriver, como as plataformas ali, aplicativos regionais. Porque a gente sabe que a Indriver tem um modelo de trabalho, de negócio diferente da Uber, que a da Indriver é um modelo de negociação entre passageiros. Por mais que apareça o valor para o passageiro, mas o motorista e passageiro ambos podem negociar ali o valor da corrida. A taxa da Indriver é uma taxa diferente aí das do mercado. Então ele mostra a indignação e fala, cara, o governo não nos ouviu, não abriu as portas para nós, e ele só fixou o olhar nesse modelo de trabalho, de negócio da Uber e também da Indriver. Então, a galera está um pouco indignada por isso, entende? E, cara, a gente olha isso, o que isso quer dizer? O que isso significa? Será que o governo e as plataformas querem engolir os aplicativos menores? Porque, querendo ou não, tropa, em São Paulo aqui, a Indriver é a terceira. A Indriver tem uma taxa menor. Sim, eu reconheço que precisa mudar algumas coisas, sobretudo com as corridas, a função voucher que não tem, só tem a opção de pagamento no dinheiro, e eu sei que alguns motoristas às vezes ficam um pouco inseguro, precisa se mudar algumas questões, mas em relação à taxa, é a menor do mercado. Tem uma galera que fala até bem da Indriver. Teve motorista que me mandou mensagem que falou, Tito, eu só faço Indriver.
Só faço em driver. E eu pego R$2 o km. Teve um motorista que me mostrou, falou, pega R$3 o km na InDriver. E a taxa dela é a menor do mercado. Então, o diretor se mostrou indignado porque a galera não foi ouvido, convidado, convocado a debater, a entender. E aí, ele falou, cara, a intenção é sufocar os aplicativos menores. A intenção da plataforma as plataformas grandes é ter esse monopólio, esse controle, porque aí ele explicou em relação à questão da contribuição sindical não, da contribuição previdenciária, que é um modelo bem complicado, tá? Uma forma de que vai fazer de uma forma com que os aplicativos menores tenham dificuldade de se adequar a essa mudança, porque os aplicativos menores, eles cobram uma taxa menor dos motoristas, eles já cobram uma taxa menor, e dessa taxa menor eles terão que tirar X valor para a previdência do motorista. Para a plataforma que já cobra de 40% de taxa do motorista, 50%, tirar uma gordurinha talvez não seja tão problema, mas para plataformas locais ou a própria InDrive, que já cobra uma taxa de 10%, tem que tirar um valor dessa taxa dela para passar para o governo, já causa impacto no caixa, entende? Ele até mostrou esse lado e é verdade. Nós analisando e vendo, falar, uma plataforma que cobra 50%, 40%, tirar X valor talvez não altera, mas uma plataforma que já tem uma taxa menor, tirar dessa taxa menor o valor para o INSS já faz diferença total. Então ele trouxe assim alguns pontos exclusivos que é até estarrecedor. E um ponto que eu quero destacar, a fala do diretor da InDriver, ele fala assim, ó, a taxa que a gente cobra do motorista de 10% é uma taxa justa. É justo. A gente cobra 10% do motorista porque é uma taxa justo, porque o motorista é aquele que assume toda a responsabilidade. Os custos, depois você assiste, ele fala que os custos do motorista é gigantesco. O motorista tem um custo de IPVA, manutenção, parcela do carro, seguro, combustível, depreciação do carro. O custo sai todo do motorista. E a taxa de 10% que a gente cobra em cima de cada corrida é uma taxa justa. E ele menciona, cara, para nós termos, a regulamentação está aí. Para nós assumirmos essa responsabilidade de INSS e tal, tirarmos uma taxa daqui e dali, a gente teríamos que aumentar o valor, ou a gente aumenta o valor da corrida, ou a gente aumenta o valor da taxa que é descontada do motorista. E para nós mexermos nessa taxa, é um problema para nós. A gente não quer mexer na taxa de 10% que é descontada do motorista, porque já é uma taxa justa de acordo com os custos que os motoristas têm. A gente ter que aumentar para 15% é um problema para nós, entende? Então, eu achei interessante isso, eu achei essa visão do diretor de Relações Internacionais interessante, porque a galera não quer mexer na taxa, porque a galera tem essa visão, galera. Isso é muito bom. A pessoa entender o real custo do motorista e falar, toda a responsabilidade é da galera. A galera tá com carro de 100 mil, 120 mil, a galera que tá comprando BYD tá com carro de 150 mil, é IPVA, seguro, manutenção. Então, não é justo cobrar 25%, 30%, 40% de uma pessoa que o custo é violento, é gigantesco. Então a gente não quer aumentar nossa taxa, a gente quer manter a taxa de 10%, para não gerar um impacto na ponta que é o motorista. Então ele veio com essa abordagem, não é? Ele mencionou a questão da contribuição previdenciária, que ele falou lá umas continhas, falou lá que na ponta ia ficar a mesma coisa, mas que teria esse impasse
tá, em relação a ter que aumentar ou não ter que aumentar. Ele falou, cara, eu não quero, a gente não quer, porque é uma mudança violenta para nós, para nossa logística, para a empresa e também na vida do motorista. Então, é bem complicado. E já não bastando, ele também, o Cláudio conversou com ele e falou, o que você acha aí dos R$32 a hora? Olha só, hein? O próprio diretor de relações governamentais da InDrive, ele falou, cara, essa questão dos R$32 é um problema. Porque ele foi bem sincero, ele falou, olha, eu vejo, é um problema. E tem uma margem gigantesca. Isso que quem está falando não é YouTube, não é vereador, não é motorista, o presidente, é o diretor de uma plataforma no Brasil. Essa questão dos R$32 a hora é uma margem para a plataforma até diminuir o valor das corridas dos motoristas. É uma margem. Porque hoje a gente já ganha bem mais, um pouco mais de R$32 a hora. Esse projeto sendo aprovado, o que a plataforma vai ter que garantir é os R$32 a hora. Ela tem que garantir. Opa, todo mundo chegou, isso aqui é congelado, manda a corrida para outro. Esse aqui, aí você puxa lá nos seus ganhos. Antes da regulamentação eu fazia R$50 a hora, eu fazia 55, eu fazia R$60 a hora. Agora na regulamentação, puxa, eu estou fazendo 32, estou fazendo 33. A plataforma está mantendo todo mundo nesses 33. E o que a gente, nesses 32, o que a gente vai poder fazer? Nada, porque está em lei, está no projeto. O próprio diretor da InDriver menciona que esses R$32 a hora é uma margem para baixar os valores das corridas, dos ganhos dos motoristas. Agora cá para nós, se o diretor falou isso, se uma pessoa, que é a pessoa do aplicativo, do negócio, a pessoa que está por dentro da logística, da organização, das finanças, está por dentro do modelo de negócio, se o próprio diretor reconheceu que isso é um problema e é uma margem para diminuir o valor das corridas, os ganhos do motorista, quem vai falar outra coisa, galera? Então, para mim, o diretor da InDrive, ele jogou tudo no ventilador, mostrando que está por trás dos R$32 a hora, por trás da regulamentação, que está protegendo só um modelo de negócio, deixou fora plataformas menores, regionais, e isso é um absurdo. Agora, fala para mim, se o governo, o sindicato, essa galera não ouviu as demais plataformas, imagina os motoristas. Imagina os motoristas. É complicado. E a gente sabe que nós não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos, tá? E é tão interessante que o diretor, o Carlos, ele falando dos R$32 a hora, ele até deu um exemplo para o Cláudio. Ele falou assim, Cláudio, a gente tem um cenário. Olha esse cenário. Os R$32 a hora, contribuição previdenciária. Ele fala assim, Cláudio, nós temos 3 cenários. Aumentar o valor da corrida para o passageiro. Num desses 3 cenários, o que você acha que a plataforma vai fazer? Aumentar o valor da corrida para o passageiro? Aumentar a taxa do motorista? Ou cortar na própria carne? O que você acha, galera? Você acha que a plataforma vai cortar na própria carne? Ou seja, ela vai tirar do cofre dela para passar para o motorista, para acrescentar o que falta dos 32 a hora, ou para cumprir a parte dela na contribuição previdenciária dos 20%? O que você acha? Ela vai aumentar para o Pax o valor da corrida? Vai aumentar a taxa para o motorista? Ou ela vai cortar na própria carne? Você acha que ela vai cortar na própria carne? Eu acho que não. Eu acho que nisso aqui, sempre sobra para o motorista. Aí aumenta a taxa para o motorista, aumenta a corrida para o motorista, para o passageiro, e desconta uma taxa um pouco maior para cobrir esse gasto.
Então, é bem complicado, tem muita coisa por trás dessa regulamentação federal. Por isso que a gente está formando o nosso movimento. Dia 26 vamos nos unir lá na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Vamos dizer não ao PLP 12/2024. É o momento e é a hora. E eu achei interessante, o Cláudio perguntou para o diretor da InDriver e falou assim: ô Carlos, como que você vê esse movimento que está acontecendo no Brasil? Os motoristas reivindicando e contra esse projeto de lei. O diretor da InDriver, o diretor de um aplicativo, o diretor do terceiro aplicativo no estado, ele disse: olha, nós apoiamos os motoristas, estamos com os motoristas, porque temos a consciência que essa regulamentação não favorece nem a plataforma, menores, e muito menos aos motoristas. Eu apoio a manifestação do dia 26, ou todas as manifestações que tem, porque essa regulamentação não é uma regulamentação que favoreça ao motorista. Um diretor de uma plataforma apoiando a manifestação do dia 23, porque ele não concorda com a regulamentação e com tudo que está sendo passado pelo governo. Agora, se um diretor está em desacordo, galera, é porque tem muita coisa por trás e muita coisa nos bastidores. Então, o diretor da InDriver demonstrou insatisfação e indignação e, por fim, ele apoia o nosso movimento. Então, é triste e preocupante a gente saber que o governo só conversou com a Uber, com a 99, excluiu os aplicativos regionais, locais, os aplicativos menores, e só está focado no modelo de negócio. O que você acha, tropa? Eles querem colocar InDriver para correr? Eles querem expurgar os aplicativos menores, querem sufocar os aplicativos menores? O que você acha que esse projeto fará com os demais aplicativos? Porque cá para nós, para o diretor de relações governamentais da InDriver parar para dar uma entrevista exclusiva, é porque tem um problema muito gigante, muito gigante. E o Cláudio até mencionou, se esse projeto for aprovado, como que a InDriver fica? Será que a InDriver acaba saindo do Brasil? E ele até menciona, olha, o Brasil é um local muito bom para a gente trabalhar, para instalar aqui a nossa base e tal. Talvez, em relação a sair, não seja o foco, mas que teríamos um problema. Então, às vezes a gente pensa que esse projeto de lei todos os aplicativos estão de acordo. Nem todos os aplicativos estão de acordo. Está aí a manifestação do diretor da InDriver demonstrando a insatisfação em relação a esse projeto. Então, senhoras e senhores, uniremos as nossas forças e dia 26 façamos ouvir a nossa voz, porque o negócio é muito mais sério do que a gente pensa e imagina. Eu quero saber de você, a sua opinião em relação a essa entrevista exclusiva do diretor da InDriver. O que você está pensando sobre tudo que está acontecendo aí?